Olá, turma do oitavo ano, vamos à nossa aula de espanhol. Vamos lá, começando com a correção da página 85. Relaciona las frases con los nombres de los alumnos a que corresponde. Presenta el problema al profesor. Ania vio a sus colegas trabajando en la calle. Javier: hace 2 semanas que no van al cole. Guadalupe y Daniel: vende dulces en la calle. Lupe: lava los vidrios de los coches en la calle. Daniel: dice que a Lupe no le gusta trabalhar en la calle. Verônica: então a sequência é D, F, C, A, E, B. Contesta las preguntas según el texto. ¿Por qué los alumnos comentan que el profesor sobre sus colegas Lupe y Daniel? Porque el profesor tiene que registrar las faltas y les preguntas quiénes no estaban en la sala. ¿Cuál es la relación de parentesco entre Lupe y Daniel? Son primos. ¿Qué explica el profesor sobre la educación? Que tanto el Estado como los responsables por los chicos tienen que garantizar el acceso a las etapas fundamentales de la educación. Lembre-se, criança deve estar na escola e não na rua trabalhando. ¿Qué documento legal menciona el profesor para justificar su explicación? La Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Cómo es el perfil psicológico de Lupe? Ella es tímida y siempre parece muy triste. Clasifica las afirmaciones en verdaderas B o falsas F, según el texto. Javier vio a sus colegas trabajando en la calle cerca del cole. Falso, ele viu na rua, mas não era perto do colégio. Falso. El profesor les explica que los chicos pueden trabajar, pero debe estudiar también. Falso. Javier vio a sus colegas desde el bus. Verdad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 10 de diciembre de 1948. Verdad. El profesor compara el caso de Lupe con un régimen de esclavitud. Verdad. Verónica le cuenta al profe que Lupe no se importava de vender doces en la calle. Falso. A Lupe ela não gostava. A cidadania, os direitos e deveres nós estudamos, então vamos ver aqui completando. Hacer protesta es una forma de exigir y garantizar los derechos de los ciudadanos. Observa la imagen siguiente y descubre qué derechos exige cada una de las personas. La igualdad, respeto, salud, educación, seguridad, trabajo. Continuando. Completa las frases con las palabras del recuadro relacionadas al tema de la ciudadanía. Asociación, cultura, dignidad, elección y libertad. La libertad representa el derecho para elegir su propia manera de pensar e atuar dentro de uma sociedade. A liberdade representa o direito para escolher sua própria maneira de pensar e atuar dentro de uma sociedade. Vivir com dignidade
significa no dejar humilhar-se exigir el respeto de seus direitos. Viver com dignidade significa não deixar ser humilhado, exigir o respeito de seus direitos. La elección es el proceso en el los ciudadanos designan a una persona, generalmente por votos, para ocupar um puesto político. A eleição é o processo em que os cidadãos designam a uma pessoa, geralmente por voto, para ocupar um posto político, se bem que as pessoas não sabem votar muito bem. A la unión de indivíduos com um fim determinado, seja político, econômico ou social, se chama associação. A união de indivíduos com fim determinado, seja político, econômico ou social, se chama associação. Se chama cultura, el conjunto de ideias, conhecimentos e costumbres que caracterizam a um grupo de pessoas. Se chama cultura o conjunto de ideias, conhecimentos e costumes que caracterizam um grupo de pessoas. Muito bem. Foi até a página 88. Vamos lá. ¿Sabes qué es democracia? Lee el texto siguiente y completalo con las palabras de recuerdo para conocer el significado de esa palabra tan importante en la ciudadanía. Sem democracia não há cidadania. Elijan, Estado, libertad, plebiscito, mismos, origen, pueblo, rechazar, régimen, votación, referendo. Muito bem. La palabra democracia tiene su origen en los vocablos griegos demos, que significa pueblo, e kratos, que significa gobierno. Essa noção começou a ser empleada em siglo V a.C. em Atenas. Actualmente, la democracia es un régimen político de gobierno y organización de un Estado que permite que los ciudadanos participen de las elecciones directa o indirectamente y elijan a sus representantes el gobierno. En ese régimen, todos los ciudadanos gozan de libertad y poseen los mismos derechos ante la ley. Aunque haya representantes para decidir las acciones del gobierno en la democracia, existe la posibilidad de referendo, que es el derecho del pueblo rechazar o aprobar las disposiciones de los gobernantes, y en plebiscito, que es la votación del pueblo para las propuestas hechas por el gobierno sobre temas de interés fundamental. Muito bem. Lembrando, pessoal, que nós vivemos em uma democracia indireta. Por quê? Porque a gente escolhe um representante através do voto e esse representante é que vai votar as coisas que são ou não de nosso interesse. Vamos supor, o papel do vereador é esse. O papel do vereador é representar aquelas pessoas que votaram nele. Ou seja, se você, a pessoa em que você votou, você é responsável em parte pelo que ela faz. Por quê? Porque você deu seu voto de confiança para aquela pessoa tomar as decisões no seu lugar. É por isso que devemos cobrar dos governantes, porque eles só estão lá porque foi a gente que colocou. E se a gente colocou, a gente tira. Muito bem. Com isso termina a nossa parte de correção. Vamos aprender sobre perífrases verbais, de necessidade ou obrigação primeiro. Vamos lá.
perífrases verbales de necessidade ou obrigação, ou seja, perífrases verbais de necessidade ou obrigação. Ao hablar sobre o tema de los alunos que deixaram de ir ao cole para ajudar a seus padres trabalhando, o professor utilizou algumas expressões que indicam necessidade ou obrigação. Observa-las. Primeira coisa, em espanhol, o ou, né? Ou, ele é um ozinho. Mas a gente já estudou que quando a palavra que vem depois do O começar com O ou com HO, a gente vai substituir esse O por um U, que é o que está acontecendo bem aqui, ó. Necessidade ou obrigação. Em espanhol, necessidade ou obrigação. Porque se eu colocasse o O, ficaria necessidade ou obrigação. E é necessidade ou obrigação. Muy bien. Pero lo que me cuenta es muy serio. No se puede permitir que los chicos dejen de estudiar para trabajar. En realidad, un chico no debe trabajar. Tanto el Estado como los responsables por los chicos tienen que garantizar el acceso a las etapas fundamentales de la educación. Hay que respetar lo que determina el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 10 de diciembre de 1948. Muito bem. Chico não deve trabalhar, tiene que garantizar, hay que respetar. Isso aí a gente já vê, né? Menino não deve trabalhar, tem que garantir, há que respeitar. Seja necessidade disso ocorrer ou obrigação. Em los ejemplos apresentados é possível observar que, ao dizer no se puede permitir que los chicos dejen de estudiar para trabajar. En realidad, un chico no debe trabajar. El profesor indica la necesidad de garantizar que los chicos no trabajen. Ao dizer tanto el Estado como los responsables por los chicos tienen que garantizar, tem que garantir, el acceso a las etapas fundamentales de la educación y hay que respetar lo que determina el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El profesor indica obrigação, tem que, há que. Obrigação de los padres y el Estado en ofrecer educación a los chicos y las chicas y de todos los ciudadanos en respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Agora observa o uso dessas perífrases. Hay que mais infinito. Hay que é invariável, mais preposição que, mais o infinito do verbo. Respetar, garantizar, trabalhar. Viu? Sentido: obrigação ou indicação de necessidade de maneira impersonal, quando não se indica quem deve fazer algo. Há que resolver o problema. Viu? Eu não disse quem é que tem que resolver, eu disse que o problema tem que ser resolvido. Mas eu não disse quem é, por isso é obrigação ou indicação de necessidade de maneira impessoal, quando não se indica quem deve fazer. Por exemplo, hay que garantizar el acceso de los niños a la educación. Viu?
há que garantir o acesso dos meninos à educação. Mas ele não falou se é o governo que tem que fazer isso, se é os pais, se é o prefeito, se é o dono da padaria. Ele não colocou, ele colocou de forma impessoal. Deber conjugado mais infinitivo. E tener conjugado mais que mais infinitivo. Tá aqui os exemplos. El Estado debe garantizar, que é o verbo deber conjugado, no caso, na terceira pessoa do singular. Garantizar, o infinitivo do verbo, né? Garantir. El acesso de los niños y niñas. Tener conjugado aqui. Tenemos que garantizar, que é o infinitivo. O quezinho aqui, ó. El acesso de los niños a la educación. Obrigação ou indicação de necessidade de maneira pessoal, quando se indica quem deve fazer algo. No caso aqui, o Estado e aqui todos. Todos nós. Todos temos. Então, todos nosotros tenemos que garantizar o acesso de los niños à educação. Então, vimos aqui. Se for usado o I, invariável, mais o que, mais o infinitivo, é impessoal. Não diz quem é que tem que fazer a coisa. Se usar os verbos deber conjugado e tener conjugado, mais, no caso do tener, o que e o infinitivo, no caso do deber só o infinitivo, é pessoal, porque indica quem deve fazer. No caso aqui, o Estado deve garantir, ou deve garantizar. Todos temos que garantizar. Com isso vem uma atividadezinha. E vamos ver perífrase verbal de possibilidade ou opinião. A gente viu na página anterior necessidade ou obrigação. Agora vamos ver possibilidade ou opinião. Además de expressar necessidade y obligaciones con relación al caso de los chicos que dejaron de ir al cole para trabajar, el profesor expresa también posibilidades y opiniones para essa situação. Observa. Professor, pero lo que me cuentan es muy serio. No se puede permitir que os chicos dejen de estudiar para trabalhar. Em realidade, um chico não deve trabalhar. Bueno, podemos reportar el caso a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que ellos puedan adoptar las medidas legales de acuerdo con las leyes de nuestro país. Muito bem. Vemos aqui. Não se pode permitir que podemos reportar. En los ejemplos presentados é possível observar que, ao dizer não se pode permitir que os chicos dejen de estudar para trabalhar, em realidade, um chico não deve trabalhar, o professor indica sua opinião sobre o tema de trabalho infantil. É a opinião do professor. E ao dizer, bueno, podemos reportar o caso à la Secretaria de Trabalho e Prevenção Social. O professor indica uma possibilidade para solucionar esse problema, que seria a denúncia da secretaria responsável. Agora vamos ver o uso. A perífrase não se pode, que é invariável, deve ser sempre assim, não se pode, mais o infinitivo de um verbo, mais o que é tipo aqui, ó, não se pode, o infinitivo do verbo permitir, mais o que, viu? Sentido, opinião ou juízo de valor do falante sobre algum fato ou estado das coisas.
No se puede permitir que os chicos dejen de estudar. O no se puede, que vai ser sempre invariável, vai ser sempre igual. O infinitivo do verbo e a preposição que. Agora, se puede, que vai ter em todas, que é invariável, mais infinito, mais um substantivo. Possibilidade quando não se indica quem deve fazer. Ó, se for se puede, é possibilidade, mas sem indicar quem é. Ó. Se puede reportar el caso a la Secretaria de Trabalho e Prevenção Social. Ele não diz quem é que vai reportar. Ele dá a possibilidade onde qualquer um pode reportar. Ele não diz quem é que vai. Agora, poder conjugado, ou seja, ele vai estar puedo, puedes, podemos, podeis, pueden e por aí vai. Poder conjugado, mais o infinitivo de um verbo mais um substantivo, dá a possibilidade quando se indica quem deve fazer. Por exemplo, podemos reportar o caso à Secretaria de Trabalho e Prevenção Social. Quando ele usa podemos, que foi conjugado, ele está dizendo que somos nós. Nós outros podemos reportar o caso à Secretaria de Trabalho e Prevenção Social. Então, vemos aqui que na de possibilidade de opinião, temos a de opinião, que é essa, né? Que é no se puede, que é invariável, mais o infinitivo mais o que é opinião. Quando for possibilidade sem indicar quem é que tem que fazer aquilo, é se puede, infinitivo e substantivo. Quando é uma possibilidade e se indica quem pode fazer, é poder conjugado, mais infinitivo, mais substantivo. No caso aqui, podemos, né, que é poder conjugado. Reportar, que é o verbo reportar no infinitivo. E o substantivo, o caso, a secretaria. Ou seja, ele diz que nós é que podemos reportar. Com isso vem o resto da atividade. Escolher o verbo adequado para completar as frases com a perífrase verbal de possibilidade. Poder mais infinitivo. Que é essa daqui. Contribuir, expressar, melhorar, participar e aplicar. Então vem essa atividade, página 91. E a quarta questão. Ou seja, a nossa agenda serão as páginas. Deixa eu ver aqui. Serão as páginas 90, 91 e 92. 90, 91 e 92. Ok? Não se esqueçam de anotar a agenda. Coloque uma mensagem no vídeo dizendo: Ilha, eu copiei a agenda que é da 90, 91 e 92. E respondam. Viu? Eu quero receber de todos. Alguns alunos não me entregaram a última atividade e eu quero receber. Porque isso está contando ponto na provinha de vocês. Muito bem. Com isso, nossa aula vai acabando. Bons estudos. Tchau.